Saravá para quem é de Saravá. Nessa orientação, vamos dar continuidade na segunda parte dos 7 mistérios. Tá? Fizemos ali a primeira parte, que seria quase que uma introdução àquilo que vamos falar hoje. Afinal, quais são esses 7 mistérios que regem a criação? Esses 7 mistérios, podemos mencioná-los a partir de agora, já dando início, sem muita enrolação, como as 7 leis que regem a criação. Então, 7 mistérios igual ou correspondente a 7 leis, ou 7 pilares de sustentação da criação. Esses pilares, então, vamos dizer esses pilares. Quais são? Quais são essas 7 leis? A primeira lei é o mentalismo. A segunda, correspondência. A terceira, vibração. Depois nós temos também polaridade. Nós temos a lei do ritmo, nós temos a lei do gênero, nós temos a lei da causalidade, certo? Então, vamos lá. Mentalismo, correspondência, vibração, ritmo, causalidade, a lei do gênero e a lei da polaridade. Agora, uma vez que falamos sobre essas 7 leis, sobre esses 7 pilares, esses 7 mistérios, por que mistérios? Porque temos aquilo que são as menções dessas leis em cima da Terra, só que elas são completamente mal compreendidas, mal entendidas, mal compreendidas e mal aplicadas, ou, para ser mais direto, quase nunca aplicadas. De uma forma consciente, de uma forma nítida, de uma forma natural pelo ser humano. Porque estamos falando sobre os aspectos da experiência do ser humano em cima da Terra e tudo que esteja envolvido a essa experiência. Só que essa experiência, de uma certa forma, ela não deixa de estar dentro da criação. Concordam? Então, sofrem ações da lei. Por isso que ninguém escapa às leis. Ninguém. Então, a lei é para tudo e para todos. Não existe um castigo. Não existe um Deus que castiga. Não existe um Deus com um chicote na mão. Não existe essa situação. O que existe são leis que regem toda a criação, desde o macro ao micro, ao visível e invisível, desde as condições tradicionais às condições não tradicionais. Todas elas estão sujeitas às leis, e todos e tudo que contenha dentro da criação. Tem essas 7 leis e temos uma 8ª lei, chamada de lei secreta, que é o que faz com que todas as outras 7, que apenas falei, estejam em um sincronismo perfeito. Porque se essas 7 leis, esses 7 mistérios da criação, se estiver fora de sincronismo, como uma engrenagem, as engrenagens, para que o motor funcione bem, ela tem que estar em um sincronismo de movimento. Se deixa de existir o sincronismo, um dente pega no outro e quebra, e daí dá um problema. Que isso vai resultar naquilo que é a experiência humana como sofrimento. Certo? Agora, tem um presente bastante essa condição, porque é o que vai, obviamente, explicar o porquê de tanto sofrimento em cima da Terra. Por que entra civilização, sai civilização?
tudo se repete, como diz Salomão no livro de Sabedoria. Por que que tudo continua como correr atrás do vento? Não é assim que muitos de vós se encontram ao chegar em determinada parte da vida? Que de tanto buscar religiões, sai de uma religião, vai para outra, sai de uma seita, vai para a sociedade secreta, vai para processos de magia, abandona, né? Vai para simplesmente chamado vida secular, que a pessoa está só envolvida com a materialidade e ponto, né? Mas não importa o que ele faça, a vida continua sempre a mesma. As situações, as oportunidades, às vezes tem algum ressaltar, momentos de alegria, mas em suma, aquilo que é a condição linear, ou não podemos dizer linear, mas sim de altos e baixos, ou podemos dizer melhor, um termo melhor, aquilo que é a constância, aquilo que é o hábito da vida da pessoa é uma mesmice. E essa mesmice diz respeito justamente a isso. Essas leis que estão presentes, cada um de vós está em choque com elas. Não importa se vós acredita ou não acredita. Não importa se vós é cientista ou vós é um beato ou beata. Não importa se vós é adepto das condições de adoração a Lucífero ou que seja ateu. Não importa. Mesmo que vós não queira saber nada de filosofia, nada, vós só queira trabalhar, comer, dormir e ter momentos de prazer sexual. Não importa. As leis estão presentes e quer queira, quer não, o ser humano está nessa condição, nadando contra a maré, sofrendo os efeitos de nadar contra a correnteza essa do fluxo constante, abundante, ininterrupto da criação. Então tudo está num fluir, em um dançar homogêneo, perfeito, num sincronismo. E o ser humano, na experiência, programado mentalmente como está, essas engrenagens estão fora de sincronismo. O ser humano está fora do sincronismo da criação. Por isso que ele sofre as consequências. Então, se vós quer ter resultados na vida, vós quer sair da lama que vós se afundou, de que vós está, que está só com a ponta do nariz para fora, né? Porque muita gente está numa situação tão sofrida, tão limitada, à beira de ser uma vida à beira da calamidade. Muitas das vezes em miserabilidade. Se vós quer sair, saiba, vós pode. Não, mas eu já tentei de tudo, seu marabô. Não, vós tentou de tudo dentro das programações mentais que te ensinaram. Agora, se vós passar a conhecer, a estudar, a ter comprometimento, a se dedicar as 7 leis universais, não é adorá-las, não diz respeito a isso, não é isso, não entendam por esse lado. Mas sim de, primeiro, seguindo os 3 pilares de manifestação, que isso serve para todos. Quer manifestar, tem que seguir esses 3 pilares. Primeiro, observação. Segundo pilar, constatação. Terceiro pilar, a ação como um todo, que no caso seria a atitude, o movimento, as iniciativas. Então, primeiro, não importa o que vós vai fazer, que seja da coisa mais comum na sua vida até os divisores de água, que são aquelas situações que realmente são consideradas de uma extrema importância, de uma extrema gravidade na sua vida. Tudo primeiro se observa. Jogue um balde de água fria na sua condição programada de impulsividade emocional. Porque se vós agir e reagir principalmente sobre os aspectos de reação, sobre aspectos emotivos, condicionados, ser um ser emotivo, impulsivo, vai estar lascado 100% das vezes.
Agora, se vós passa a observar a situação, vai estar nervoso, é algo importante, vai estar cheio de ansiedade, cheio de preocupações, então vá, tome um copo com água, dê uma volta, sente embaixo de uma sombra, conte até 10, conte até 100, conte até 1000, olhe para as nuvens, olhe para os pássaros, olhe para as suas mãos, movimente os dedos, enfim. O que eu quero dizer com isso? Relaxe, acalme essa sua respiração, respire fundo, 10 vezes, 50 vezes, calmamente, para que essa agitação, essa poeira baixe. Aí vós observa a coisa com racionalidade. Se vós olhar com emotividade, como vós estão habituados, vós vão tomar conclusões precipitadas. E as suas reações e ações mediante a isso serão desastrosas. Não só, muitas das vezes, para quem estiver envolvido, mas principalmente para o seu próprio caminho. Porque daí vós vai entrar dentro daquilo que seja a lei, uma das leis. A lei de causa e efeito. Certo? De ação e reação. Plantio e colheita. Tudo porque vós não está nem sequer entendendo a situação. Vós está, muitas das vezes, julgando a situação, porque aquilo acontece de improviso, que seja dentro da família, que seja filhos, que seja parentes, que seja amigos, que seja relacionamento afetivo amoroso, não importa. Tudo está em uma pré-condição, veja, pré-condição, pré-condicionamento mental, cerebral, programações mentais, de ficar agindo, reagindo, vivendo emocionalmente. Mas façam atenção, porque as emoções nunca foram, não são e jamais serão suas inimigas, ou muito menos um demônio. Assim como também os seus pensamentos, também não o são. A questão é que não te ensinaram, não te demonstraram, melhor dizendo, como utilizar essas ferramentas, como, quando e quanto utilizar de cada porção dessa consciência, racionalidade, emotividade. Então, primeiro se observa, se observou, então vai se constatar. Não por julgamento, mas por observação. Não para identificar culpados ou inocentes, mas sim aquilo que fez, quais são as energias que fizeram, que influenciaram aquela pessoa a estar agindo ou reagindo daquela forma. Isso já é uma parte de orientação que vós tem que tomar nota do que eu acabei de dizer. Porque é a única maneira de vós também não estar infringindo novamente, ou seja, batendo de frente, continuando nadando no lado mais forte da correnteza, nadando contra essa correnteza, que é as leis, que é o fluxo da criação. Vós estará sempre nadando contra a correnteza. Por isso que muitos termos religiosos vão dizer, olha, vós não está agindo pela fé, vai estar utilizando a força do braço. Não é assim que diz nas religiões? Que enquanto vai estiver usando a força do braço, vai estar lascado? Por quê? Porque a força do braço, aquilo que é físico, se desgasta, se deteriora, se enfraquece. Tudo nasce, vive e morre. Quem nasceu já começou a morrer. Isso é uma transição constante em todos os níveis, em todas as dimensões, em todos os universos, incontáveis que existem. E isso vai servir, obviamente, para as suas situações que vós está ali, mesmo sem consciência, de uma forma inconsciente, sendo comandado por esse inconsciente, a estar reagindo sempre de modo o quê? Emocional, impulsivo, se valendo de julgamento para com tudo, para com todos.
certo? Agora, as leis, aonde vós vai encontrar essas leis? Essas leis vós vão encontrar facilmente através de uma literatura iniciática. Se atenham aos termos. Iniciática significa primeiros passos, em poucas palavras. Sintetizado é isso. Que se chama Kaivalio, que se chama 7 leis herméticas. Por que herméticas? Porque o termo hermético significa fechado a tal ponto que nada escapa. E por que então leis herméticas? Por quê? Porque a pessoa, para então estar em posse de estar manifestando, interagindo, se relacionando com essas leis, ele deve estar então preparado. O que é a preparação? A preparação é justamente observar padrões mentais nefastos. É esse desequilíbrio que as emoções está à frente, tomando à frente da consciência e da racionalidade, e muitas das vezes até mesmo do próprio ceticismo, que é onde criam brechas incontáveis para vós serem enganados por charlatãos que estão em meio às religiões, que estão em meio a processos políticos, organizacionais, sociais, culturais, enfim, tudo. Vós vão ficar muito suscetíveis, completamente manipuláveis, como um boneco daquele ventríloco, né? Vós já viram que daí existe então uma pessoa que movimenta todos os jeitos e os trejeitos desse boneco. Assim vós ficam a balia do vento. Para onde o vento soprar, vós estão sendo atirados. Ter em posse, passar a conhecer, porque estamos falando o quê? De 7 leis, não estamos falando de 7 religiões, não estamos falando, né, simplesmente de teologia ou de magia, não, estamos falando as 7 leis da onde tudo se origina, sobre os aspectos da experiência, não só nessa terra, mas em todas as demais experiências que o ser humano já esteve, está e estará envolvido. Desde o macro ao micro, desde as condições da ciência tradicional, do mundo comum, como também daquilo que está relacionado às partículas subatômicas. Então, essa verdade, o que faz parte dos fatores que envolvem a verdade, que é o conhecer o funcionamento de todas as coisas, porque a verdade não é religião. A verdade não é teologia, não é filosofia, não é nenhuma IA. A verdade não é nenhuma dogma, nenhuma doutrina, não. A verdade, ela simplesmente é o que é. E ela é o quê? Ela é o saber, o funcionamento de todas as coisas, a parte aquilo que seja conceitos religiosos, conceitos místicos, conceitos sociais, né? Então a verdade, por isso se diz a verdade nua e crua, porque é a verdade despida de rótulos, de conceitos pragmáticos, de idolatrias, essa verdade é despida, né, de deidades, não importa, porque essa verdade, ela é tudo e também é o nada. Por que o tudo e o nada? É o tudo para quem está em simbiose com essas leis, e o nada, porque é o nada que está manifestando quem está, então, se chocando com esses pilares de sustentação da criação. Vós sempre ficam atrás de uma receita para poder ser feliz, uma receita para começar a ganhar dinheiro, uma receita para poder ter um bom relacionamento afetivo, uma receita para constituir família, uma receita para ajudar os filhos, uma receita. Pois bem, se vós querem uma espécie de receita, então eis a receita. Nesse pequeno livro, porque ele tem poucas páginas, mas isso é o que difere uma obra
literária, iniciática, de especulações, porque existem livros que têm às vezes 1000 páginas, das quais talvez vós aproveite verdadeiramente uma página, uma frase, uma palavra. Não, ali dentro de um livro, de uma obra iniciática, por menor que ela seja, o que tem nas entrelinhas, nessa capacidade de poder agregar a poucas palavras uma profundidade imensa de sabedoria, então é ali que vocês vão se encontrar. Mas isso não é como uma Bíblia, não é como um Kalama Sutra, não é como textos gnósticos, não. Estamos falando de leis que regem aquilo que vós entendem como plano da criação, plano da formação, plano da experienciação. E todos os seres que nela estão, desde o alto até o embaixo. Então é uma oportunidade que vós têm de poder então passar a conhecer essas leis. Ah, mas a lei que fala então ali do deus egípcio Tot, que antes de se chamar Tot, o deus do conhecimento, aquela representação de um homem com a cabeça de um pássaro íbis, de uma ave íbis, ou a cabeça de um falcão, ou às vezes a cabeça representada como a cabeça de um macaco. Ah, mas por que isso? Não, mas lá o panteão egípcio é cheio de deuses, então lá tinha o politeísmo, eu sou monoteísta, então não posso. Não está associado, já cansamos de dizer que essa condição é despir-se dos rótulos. Se vós querem resultados efetivos, se vós quer um tal de um chamado em cima da terra, do tal de um custo-benefício, no momento que vós se encontram, porque vós não tem mais 10 anos de idade, vós estão se encaminhando ou próximo da metade dos vossos caminhos, ou então se direcionando ao final dessa experiência. Não é vocês mesmos que cansam de dizer de que, nossa, tanto tempo, olha, eu já perdi tanto tempo, eu tenho que esperar ainda mais? Pois bem, veremos então qual que é o nível de comprometimento para consigo mesmos, porque o seu comprometimento não é comigo, Marabô, não é com nenhum guardião da lei da justiça divina. O comprometimento, o pacto, o acordo, a devoção é de vós para consigo mesmos. Eu canso de dizer, eu não tenho que enriquecer, eu não tenho que me curar, eu não tenho que me defender, eu não tenho que evoluir, eu não tenho que me libertar de roda de Sansara, eu não tenho que me estar preocupando com ataques, né, psíquicos, ataques dimensionais, né, ataques de magia. São vós que estão aqui na Terra. Vós não cansam de dizer que vós estão cansados de sofrer, de chorar, de não sei mais o quê? Pois então, vós têm a oportunidade de poder... Ah, mas eu não tenho dinheiro para eu comprar. Vós não tem dinheiro para comprar. Assim como tem muita gente, né, de vós que estão ouvindo, que é assim que funciona. Se vós tiver que comprar uma carteira de cigarro, vós empresta do vizinho para comprar. Se vós tem que tomar lá latinhas de cerveja, como nós estamos habituados a ver, então vós empresta, vós pega, compra fiado, mas vós vai lá tomar, ou traz para casa para tomar. Ah, não é não, mas tomar um suco, tomar um refrigerante, tomar um sorvete, para tudo isso vós tem. Para vós ir para motéis, para vós ir encontrar amante, para vós ir arrumar intimidade com alguém, vós tem, vós arruma, vós empresta, vós se sacrifica. Né? Não é assim que vós tem se colocado como escravos em cima da terra, sendo dono? Veja que situação, o ser humano é dono de tudo, mas vive como escravo dessas situações. Fica com essas bobagens, mas eu pensei que, né, que era caridade, mas que caridade? Vós conhece caridade?
Quem disse que caridade é igual a gratuito? É um fato que se observa em cima da terra, que se alguém tem alguma coisa, ganha alguma coisa de graça, 99,9% das pessoas não valorizam aquilo. Não é assim que vós falam para os seus próprios filhos? Porque eles ganharam o presente, eles estão lá quebrando, sujando de terra, riscando, desenhando, pintando parede, e daí vós mesmo falam para os seus filhos, olha, vós não sabem o quanto que eu suei, quanto que tem que se trabalhar para poder se comprar isso. Não é isso que vós falam? Vós falam uma coisa, mas as suas atitudes, as suas reações são ao contrário. Por isso que dizemos que vós tem que olhar, fazer esse exame de consciência, ser honestos consigo mesmo, para poder então começar a se relacionar, a poder entrar sobre os âmbitos desses mistérios, que é o que vai fazer com que vós tenha a autoridade, vós consiga romper, arrebentar, partir esses elos dessas correntes, se libertar dessas amarras, sair da condição de escravos, porque todos estão como escravos em cima dessa terra, tá? Escravos e também presos nessa prisão que não é o planeta, mas a sua própria mente. Então, vós às vezes preferem falar, não, olha, esse livro custa 35 cruzeiros. Nossa, 35 cruzeiros? Nossa, mas lá em casa eu 35 cruzeiros, depois amanhã eu compro o pão como? Qual o seu nível de comprometimento? Vós é daquele que quer que o mundo acabe em barranco para vós morrer escorado? Vós é aquele que quer estar sempre na aba, embaixo da asa de alguém? Quando vós chega em algum lugar, eu não tenho dinheiro, olha, eu gastei pagando minha conta, pague minha bebida, né? Vós é aquele que, quando alguém está pingando um colírio no olho, vós fala, pinga no, né? Eu também quero usar o colírio, e daí alguém vai te dar o colírio, vós não, pinga aqui. Vós quer que todo mundo faça tudo por vós, mas vós não quer assumir responsabilidade nenhuma, vós quer tudo de graça. Ah não, porque fulano fazia isso, fazia aquilo, mas o problema é do fulano. Vós é o fulano, vós é Chico Xavier, vós é Madre Teresa de Calcutá, vós foi Marabô, vós é o Papa, vós é pelo menos o seu irmão. Para quem tem irmão gêmeo, vós é pelo menos seu irmão gêmeo? Não, não é. E vós acham que o seu caminho tem que ser igual de todo mundo? Que todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Que assim como o gado se dirige versus ao abatedouro, todos de cabeça baixa, como cavalos árabes. Mas vós está um pouco agressivo, seu Marabô. Não, não é agressivo, isso é a verdade. A verdade que chega e frantuma, espedaça a couraça das trevas da ignorância que está envolvendo cada um de vós. Vós precisam acordar, vós precisam despertar. Enquanto há tempo. Não ficar de lamentações, lamúrias, que tudo reclama. Quanto eu estou decepcionado. Está mesmo decepcionado? E por que não sai da lama que se encontra? Fica esperando que alguém venha te pegar e te arrancar da lama? Fique aí esperando Jesus descer do céu para poder vir te tirar da lama. Fica esperando o orixá vir poder te tirar da lama. Fica esperando a entidade vir te tirar da lama. Fica esperando o santo vir te tirar da lama. Vós que não trabalhe, vós que não faça aquilo que deve ser feito por vós, que é fazer a parte que toca ao ser humano que está encarnado. Vós quis estar aqui. Vós assinou e firmou contratos para estar aqui. Então assuma suas responsabilidades. E não venha com essa falácia de que não, é porque a gente está esquecido, a gente não sabe de nada, não sabe de nada. E como que vós ousam abrir as vossas bocas para dizer que vós são admiradores, que amam a Jesus, de que amam a Buda, de que amam a Virgem Maria, de que amam não sei mais o quê? Amam e não sabe, não vê o exemplo que eles deixaram?
Como é que vós ousa dizer que não, que nunca tiveram contato com a verdade? Será que será que essa é mais uma prova inefutável, irrefutável, de que vós estão cegos, que vós estão com os olhos tapados por véus e mais véus, que vós não conseguem, vós fala de Jesus, vós lê a Bíblia, que está totalmente, ou na sua maior parte, corrompida, mas mesmo assim lá ainda existe presente incontáveis fatores de exemplos deixados pelo Cristo. Como é que vós não vê? E depois vós vem dizer que não conhece a verdade? De que vós está aqui como se fosse ali o mais injustiçado dessa terra? Isso só demonstra o ponto da caminhada consciencial que cada um se encontra. Eu não estou falando de religião, não estou falando de reencarnação, não estou falando dessa bobagem, não. Eu estou falando do caminho universal, que é o que conta. Se vós pensa que o que conta é reencarnação, vós estão enganados, vós estão sendo enganados, vós foram enganados até agora. Porque sim, negócio de, o que eu fui na vida passada, o que aconteceu, o que eu estou devendo, né? Tudo isso está ligado ao plano da matéria. Materialismo, né? Materialidade, fisicalidade e espiritualidade. Então tudo isso está ligado à roda de Sansara, de quarta dimensão para baixo. Certo? Só que vós não são de quarta dimensão para baixo. Vós simplesmente estão. Estar é uma condição. Certo? Vós estão no corpo. Vós estão aqui na Terra. Vós estão nessa terceira e quarta dimensão de ligação. Espaço e tempo. Só que, mesmo nos quesitos do tempo, vós estão ligados ao tempo linear, que é ilusório, que te engana, que te distrai, não ao tempo cronológico observável, que é o que os antigos lá se guiavam pelas estrelas. Não é isso que vós estão ligados. Então é necessário, para poder-se voltar a estar na sintonia, na frequência, na simbiose, para que vós tenha resultado, vós tem que olhar isso dentro de vós. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é uma virtude de quem tem essa capacidade, essa coragem de poder assumir seus próprios erros ou sua própria ignorância. Veja que uma das maiores virtudes, aquilo que fez Sócrates famoso, depois de um tempo de criar inimigos por dizer verdades duras demais, ele resume toda a sua sabedoria em apenas isso: só sei que nada sei. Isso é uma representação de sabedoria. Agora, tem muita gente que vai falar, eu também, eu só sei que nada sei, eu não sei de nada. Exatamente, vai não quer saber de nada e não quer, quer continuar não sabendo. Porque não tem compromisso. Se vós tiver só conceito, só coisas aqui na mente, vós pode ter aqui na mente o conhecimento do cosmos. Vós pode ter o conhecimento da fauna e da flora. Enquanto ficar no abstrato e não for trazido para a aplicabilidade, para a fisicalidade e a materialidade, aquilo estiver manifesto, materializado, então tudo isso que vós tem como conceito será um inferno, será um calvário para vós. Não, eu já sei dos conceitos da verdade, agora eu estou livre, agora eu estou salvo. Está salvo coisa nenhuma, vai estar lascado. Enquanto vós não trouxer isso para aplicabilidade, trouxer para a vida prática. O que é a vida prática? É vós trazer a condição das leis, elas estão presentes no seu relacionamento, elas estão presentes na parede, na porta, no chão, na pedra, na rocha, na água, na chuva que cai, na composição das nuvens, certo? Na tabela periódica, a verdade e as leis, elas estão na uva, na maçã, na pera, na casca da árvore, na raiz, no solo, está no núcleo de níquel e ferro,
que movimentam e produz, assim como também as leis estão no magnetismo, no eletromagnetismo. As leis, elas estão no cosmos, no dançar, na harmonia, no rodear dos braços de uma galáxia, ou que seja nas condições totais do universo, de tudo que aconteça, desde o copo com água que vós toma, assim como também a água que enche o copo. A partir do momento que vós passam a ter contato novamente, mas de forma legítima, com as 7 leis universais, veja que não estamos falando lei da religião tal, da religião Y ou Z, não, estamos falando da verdade nua e crua, despida de rótulos. A partir do momento, quando vós passarem a só entender, não é compreender, não é entrelinhas, não é estar profundo, visceralmente envolvidos nas leis, nessas 7 leis, só entendê-las, só conseguir passar a vê-las em cada coisa que vós está fazendo, só de vê-las e identificá-las. Olha, aqui está a lei do mentalismo, olha, a lei do mentalismo está acontecendo agora. Olha, agora a lei da vibração, olha a lei de ritmo, olha a lei de causalidade, olha só a lei do gênero ali, ó, acontecendo naquele momento. Vais comendo um prato com comida, né? Onde está a lei do ritmo? Só de vós observar a esse nível, que fará com que vós não fiquem olhando para problemas ou preocupações que só fazem trancar e bloquear seus caminhos e oportunidades, além de densificar seu campo elétrico ou áurico, que é o que faz o eletromagnetismo acontecer. Vós passam a mudar a sua realidade. Então essa oportunidade de vós conhecer, conheça. Vós já sofreu, já fez de tudo que tinha que fazer. Só está faltando passar a andar plantando bananeira. O que vai tirar de vós? O que vai te custar vós pegar e, pelo menos, tire lá alguns meses para que vós comecem, então, a ler, ou pelo menos vós não pode, se vós verdadeiramente, eu sei que tem pessoas que realmente não tem, não é aqueles fingidos que dizem que não tem, mas está ali, né? Mesquinho, né? Aquela pessoa que chama o mão de vaca, né? Aquela pessoa que ele para futilidades ele tem dinheiro, para aquilo que é um engrandecimento ele não tem. Ele quer viver nas custas dos outros, do esforço dos outros. É isso que ele quer. Ah, mas tem fulano lá que se sacrificou. Mas o problema é dele. Ele que fez a escolha dele em se sacrificar. Vós está se sacrificando? Quanto que vós já se sacrificou? Ah, eu já se sacrifiquei muito pelos meus filhos. Essa é toda a verdade? Lembra que falamos já anteriormente sobre isso? Essa é a verdade? Quantos de vós já amaldiçoaram seus filhos? Quantos de vós não queria ter tido os filhos? Quantos de vós já pensaram quantas vezes mesmo a respeito, e se eu não tivesse tido esse meu filho, esses meus filhos, como é que a minha vida seria? Quer que eu continue relacionando? Aí depois as pessoas ficam, mas porque eu pensei que tudo era de graça, que tudo... mas tem. Mas pelo menos procurar vós precisa. Vós é capaz de procurar pelo menos aquilo que é gratuito? Ou não? Ou vós está esperando que o gratuito bata a sua porta? Isso é de uma forma bastante comum ligado às questões de imediatismo ou procrastinação. Vós está verdadeiramente comprometido com si mesmo? Vocês estão preparados para poder saber quem realmente são? Quais são todas as suas possibilidades? Ou vós quer continuar vivendo o mundinho que vós viviam até agora? Que a coleção, os troféus conquistados durante todo esse tempo, a maior parte deles é
do sofrimento, da limitação, do autossacrifício. E de poucos resultados. Ah, mas eu já tive resultados, mas vai estar longe daquilo que é, aquilo que vós pode ou poderia já estar manifestando. Certo? A princípio, me ouvir falar dessa forma pode parecer uma crítica. Olha, o Marabô tá brabo. Não tá brabo. Né? Porque, primeiro, se eu ficasse brabo, então guardião da lei e da justiça divina eu não seria. Certo? Não. É a questão de falar seriamente. Em cima da terra, mesmo Salomão lá não dizia que tem um tempo para tudo? Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. E tem o tempo de se falar sério. Já falamos para vós. Vós tem esses meses até o final do ano para poder, pelo menos, estar aprumado, apontado para a direção. Porque é a hora que chegar o momento e a hora, não vai adiantar cair de joelho, implorar por perdão, porque para os religiosos, lá vai estar dizendo o seguinte, em termos religiosos, né? Então Jesus estará dizendo, olha, eu não te conheço. Mas eu dei o dízimo, mas eu fiz a oferta, mas eu fui padre, mas eu fui sacerdote, eu fui médium, eu ajudei muita gente, eu curei muita gente. Ele vai falar que não te conhece. O que é essa representação de Jesus? Essa representação de Jesus representa as 7 leis universais. Por isso ele era um iluminado de 7º nível, assim como Buda o foi 600 anos antes de Cristo. Iluminado de 7º nível significa que cada nível mencionado corresponde a uma das 7 leis universais. Significa a total simbiose entre experiência, entre consciência e as leis. Por isso Jesus iluminado de 7º nível, o ser crístico. Ou Buda, Siddhartha Gautama, o ser búdico. Que são só termos diferentes para uma mesma coisa. Então veja, até que ponto vós estão comprometidos? Não comigo, não com religiões, não com anjos, com arcanjos, com querubins, não, com vós mesmo. Vós estão dispostos a saber verdadeiramente quem são? Vós estão dispostos verdadeiramente a viver a vida que nunca viveram até agora? Para isso, nada do velho deve permanecer, a não ser uma lembrança do que um dia foi uma experiência que comprovou que era a maneira de não poder se manifestar tudo aquilo que pode. É a única coisa que vai restar do velho ser. Mas e daí? Daí eu vou ver essas leis que vós falou, né, seu Marabô. E daí, como é que eu vou estudar elas? Não se preocupe, porque vamos ali falar de cada uma das leis. Após as próximas orientações, então eu vou falar de uma por uma, de uma forma básica, que vós vão pegar o fio da meada para que vós então vá tomando providência, tomando atitude, aplicando isso na própria vida, no seu relacionamento amoroso, com filhos, com família, com trabalho, com sociedade, com tudo. Porque é isso que vale. Só ficar na coisa bonitinha, de poder fazer alguém derramar alguma lágrima ou arrepiar. Olha, eu me arrepiei até. Mas o que adianta estar arrepiando? O que vale para vós estar aqui nessa experiência? Primeiro vós tem que sair da lama. Porque como que vós pode dizer que vós está bem espiritualmente, que vós está em paz, que vós está meigo, que vós está não sei mais o que, se vós está com a vida lascada, que fala que vive está preocupado, que vós não sabe se vai pagar a conta de amanhã.
Vós não pode, como diz no meio religioso, vós não pode nem dar testemunho da sua fé, né? De quanto vós tem fé. Porque sua vida está fracassada. Vós quer continuar assim, com a vida fracassada? Ah, não, mas às vezes eu vim para poder ser assim. É isso que vós escolheu, ou vós, de tanto seguir o que estão escrevendo no script do seu personagem, é assim que vós se habitua? É assim que vós quer continuar? Tenho toda certeza que não. Porque em cima da terra é difícil encontrar alguém que não queira, né, ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança para si, para os seus familiares, para os seus filhos, para as pessoas que mais gosta. É difícil encontrar uma pessoa que não queira estar saudável. É difícil não encontrar uma pessoa que não queira aproveitar das coisas lindas e maravilhosas que existem nesse planeta. Fazer ali viagens, conhecer culturas. Difícil a pessoa que não queira. Aquele que fala que não quer é porque ele simplesmente se conformou e ele não vai ficar falando, né? Mas ele sonha com isso. Ele só não dá o braço a torcer por orgulho, que é uma maneira de ele justificar a miserabilidade da sua vida. Mas essa é a questão, porque não existe nenhum de vós que precisa estar em condição de miserabilidade. Mas e se for uma coisa kármica? Mesmo sofrendo ou pagando alguma coisa que esteja relacionada à lei de causa e efeito, que vós entendem como karma, mesmo assim, se vós estiverem em sintonia com as leis, a sua vida vai fluir, vós vai pagar de outras maneiras, vós vai, né, ser pego por essas leis de outra maneira, mas vós vai ter ali, honrar seus compromissos, né? Por quê? Porque a chuva, ela não fica para sempre. Quando existe uma ação de causa e efeito, né, uma lei de polaridade, uma lei de plantou e colheu, isso não dura para sempre. É como a chuva, vai dar aquela tempestade, mas logo ela passa e o sol volta a brilhar. Então tem que ter isso presente, certo? Então, os 7 mistérios da vida. Vós quer ter em mãos essas ferramentas, as 7 leis universais, a que regem toda a manifestação? Vós querem estar em posse novamente desses 7 mistérios? Pois é, agora vós podem. Porque é daí, dessas 7 leis, que tudo se origina. A filosofia, a teologia, daí se origina a matemática, a álgebra, a astronomia, a química, a biologia, tudo, as religiões como um todo. Sociedades secretas, tudo se origina, tem como fonte essas sementes. As 7 leis universais. Então, fiquem sabendo, a próxima orientação, vamos falar uma por uma. Cada orientação, uma das leis. Uma das 7 leis universais. Saravá, para quem é de Saravá.